Fala pessoal, esse é o nosso canal Falando de Flu. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a vitória do Fluminense sobre o Flamengo e o que esperar do mês de julho do Fluminense. Bora para esse vídeo então. Bom, vamos fazer uma análise muito rápida do jogo de ontem. O que a gente pode observar? O Fluminense venceu, a gente ficou bastante feliz com a nossa vitória em cima do nosso rival e tudo mais. Só que a gente não pode esconder alguns erros que aconteceram. O time do Fluminense nem é erro, é questão de estilo de jogo realmente. O time do Fluminense se defendeu muito o tempo todo. O primeiro tempo o Fluminense foi massacrado. Parte do segundo tempo o Fluminense foi massacrado. E no final conseguiu propor um pouco mais o jogo. Conseguiu sair um pouco mais para o jogo. E conseguiu vencer por 1-0 o gol do André no finalzinho. O que é a nossa análise? Primeiro tempo, o Fluminense entrou para se defender. E se defendeu, não falo que foi muito bem, porque o Flamengo criou muitas chances. Mas Marcos Felipe teve uma boa atuação. Nino e Lucas Claro também tiveram boas atuações. Então não tem como a gente falar que o Fluminense fez uma boa partida no primeiro tempo. Quem jogou muito para mim, no meu ponto de vista, foi o Martinelli, que foi um cara que conseguiu desarmar e em alguns momentos conseguiu até trazer um desafogo. O Fred também lá na frente tentando prender um pouco a bola. Só que uma partida muito ruim do Casares. Casares que entrou no lugar do Nenê. Ele é um jogador que quando tem a bola no pé ele tem até certa qualidade, mas ele não consegue ser um jogador muito participativo. Coisas que a gente já ouviu dele no Atlético Mineiro, no Corinthians e tudo mais, que é sempre assim. Tem algumas partidas que ele faz uma partida muito acima da média e depois ele continua sempre nas suas partidas na média, não conseguindo fazer grandes jogos. Então, eu acho que o Roger Machado vai ter que ter uma outra opção sem jogar com um meia de ligação, um 10. Porque o Nenê até entrou bem no segundo tempo, a gente vai falar daqui a pouco. O Ganso já provou que também não consegue desenvolver bem. O Casares ele acaba que não participa tanto do jogo. Eu acho, na minha opinião, quem poderia fazer essa função seria o Gabriel Teixeira e você botava o Luiz Henrique, que o time ficaria um pouco mais leve, teria jogadores com mais participação no decorrer do jogo e deixaria o Fred lá para quando a bola chegasse ele poder resolver. Agora vamos falar um pouco da análise do segundo tempo. Segundo tempo, quando o Nenê entra, ele já pega um time do Flamengo saindo mais, tentando fazer o gol, e o Fluminense tem um pouco mais de espaço. E o que também a gente percebe? O Nenê entrando descansado no segundo tempo, ele tem uma atuação melhor. Por que ele tem uma atuação melhor? Porque os jogadores já estão cansados, então ele consegue desenvolver um pouco melhor seu futebol. Quando ele joga o jogo todo, ele acaba cansando junto com o decorrer com os outros jogadores. Mas quando ele entra no segundo tempo, ele é um cara criativo, ele é um cara participativo, um cara que acha o espaço, um cara que busca o espaço. Tanto que o lance do gol, ele divide uma bola no meio de campo, acha o passe no Kaique já conecta no Luiz Henrique. Luiz Henrique também é outro que entrou muito bem. Eu acho que tem a atuação do Gabriel Teixeira muito abaixo e achei que o Luiz Henrique jogou muito bem. Então acho que o Luiz Henrique poderia já começar, talvez, ter uma oportunidade de novo no time titular na vaga do Gabriel Teixeira. Mas vamos ver qual que vai ser a opção do Roger para os próximos jogos. Então, o Fluminense consegue fazer um gol com o André, mas foi uma partida muito abaixo. O time do Fluminense precisa evoluir muito. Mas uma coisa também fica provada, não só por causa do gol, mas o André vem entrando com regularidade nos últimos jogos. O André é mais jogador do que o Wellington. Então eu acho isso. E até acredito que no jogo pela Libertadores o André deve ter que ser titular ao invés do Wellington lá no primeiro jogo do mata-mata. Agora vamos para a segunda parte do nosso vídeo aqui, que é falar os adversários do Fluminense no mês de julho. Então aqui está o computador aberto. Fluminense joga quarta-feira contra o Ceará. Sábado pega o Sport. Depois na outra terça-feira, dia 13, joga contra o Cerro Porteño, lá no Paraguai. Depois tem o Grêmio pelo Brasileiro também sábado e tem o jogo da volta contra o Cerro Porteño. Aí depois tem Palmeiras, abre o mata-mata da Copa do Brasil contra o Criciúma e fecha o mês de julho jogando contra o Juventude, dia 31, 5 horas da tarde. O que a gente pode falar um pouco sobre esse mês de julho do Fluminense? É um mês que começa a definir a temporada do Fluminense. Por quê? Começa a chegar os mata-matas, tanto de Libertadores quanto de Copa do Brasil. No Brasileiro, jogo contra o Ceará quarta-feira. Acredito que o Roger deve vir com o titular e tem que vencer, porque é um jogo que é o mando de campo do Fluminense, parece que vai jogar em São Januário, então o Fluminense tem que vir para cima e vencer esse jogo. Contra o Sport, eu já não acredito que ele vai vir com o titular, porque ele tem o Sport no sábado, na terça-feira ele joga no Paraguai. Acredito que ele vai vir com um time um pouco mais misto e o jogo é lá em Recife. Talvez o empate lá não seja um mau resultado. Aí sim, vem terça-feira, Fluminense e Cerro Porteño. Cerro Porteño e Fluminense. Cara, o time do Fluminense precisa evoluir um pouco mais. Porque a gente não vai ter o Nino convocado para a seleção olímpica e não vai ter o Martinelli, que tem sido o principal jogador do meio de campo do Fluminense. O Roger Machado vai precisar ter alternativas, tanto para o Martinelli quanto para o Nino, porque o Nino tem sido peça fundamental desde o ano passado. Inclusive o Martinelli também é o cara do desafogo, é o cara que pensa, é o cara que arma, é o cara que desarma, é o cara que constrói.
Então o que a gente pode falar dessas duas situações? O Roger vai talvez testar o André. Na zaga provavelmente deve ser Manuel e Lucas Claro, não deve ter muita discussão, até porque o Manuel vem jogando com maior regularidade. Mas ali na volância, eu acho que o Roger vai vir com o Wellington, porque ele vai querer botar um cara mais experiente, um cara mais seguro. Eu viria com o André e Iago. Vamos ver o que o Roger vai fazer. Ele tem uma semana para pensar nisso, mas eu acredito que ele vai vir com esse time. Só que o Fluminense tem feito partidas muito abaixo, não tem sido um time tão criativo, e ele vai ter que criar alternativas para esse time, para jogar lá no Paraguai, não jogar o tempo todo esperando o time do Cerro Porteño para poder dar uma espetada lá uma hora ou outra. Então vamos ver qual que vai ser a opção do Roger nessas alterações, né? Porque acontece, o Fluminense vinha em alta, agora voltou a estar em baixa. A vitória ontem pode ter levado um pouco a moral do time. Uma coisa que a gente pode ver, o Roger, alguns jogos que ele está muito pressionado, ele consegue tirar algumas coisas da cartola, consegue fazer uns gols assim meio que aleatórios para vencer a partida, mas uma coisa é fato, o Fluminense precisa jogar muito mais do que vem jogando para passar pelo Cerro Porteño. O Cerro Porteño foi um dos times que não fez uma campanha tão boa na primeira fase, mas o Fluminense precisa melhorar seu estilo de jogo, precisa ter mais alternativas ofensivas para conseguir chegar bem lá no Paraguai e vencer no Rio também, conseguir passar para as quartas de final da Libertadores. Aí depois tem o Grêmio numa fase terrível, mas a gente precisa ver, agora o Grêmio vai ter mudança de comando lá, o Thiago Nunes foi demitido, pega Cerro Porteño de volta, já falamos mais ou menos como que vai ser o panorama. Inclusive, a gente está preparando um vídeo aqui no canal para falar o estilo de jogo do Cerro Porteño, como que está o Cerro Porteño lá no Campeonato Paraguai. Estou até tentando ver se eu consigo algum convidado para também falar um pouco sobre o Cerro Porteño, alguém que já tenha visto o Cerro Porteño mais de perto, assim, que eu não vi muitos jogos do Cerro Porteño, mas para que a gente possa ter um cara que tenha uma visão boa para que possa passar para a gente entender um pouquinho melhor como que é o estilo de jogo do Cerro Porteño. Depois você tem Palmeiras, mas já mais para a segunda metade do mês, que aí tem Palmeiras, Criciúma e Juventude. Os principais dois jogos do Fluminense nesse mês, os três, né? Os dois da Libertadores e o do Criciúma. Então esses são os jogos que o Fluminense precisa estar bem, precisa estar preparado para conseguir apresentar um bom futebol e conseguir dar sequência à boa temporada do Fluminense. Porque se o Fluminense conseguir avançar na Libertadores, avançar na Copa do Brasil, o pessoal vai ficar satisfeito, mas senão o pessoal vai exigir muito no Brasileiro. E nós torcemos para que o Roger Machado consiga encaixar um bom time, que o mês de julho possa ser um mês da virada, porque o time do Fluminense vem em baixa, que ele possa voltar a crescer e ser um time muito bom nos mata-matas, para que possa conseguir alcançar fases mais agudas, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Mais uma coisa que eu tenho que falar, o Roger Machado tem um trabalho dele muito questionado. Eu, inclusive, já lancei um vídeo aqui no canal essa semana, falando sobre a possível saída do Roger Machado ou não. Falamos também numa live, eu e o Hugo Borré falamos sobre essa possibilidade, mas a gente deixa bem claro, é muito difícil o Roger Machado sair do comando do Fluminense hoje. A não ser se acontecer uma catástrofe muito grande, porque não é o perfil do Mário. Ele gosta de dar longevidade aos treinadores, para que possa desenvolver o trabalho. E esse mês de julho é o mês crucial para ele, que ele vai ter competições, onde o torcedor do Fluminense quer muito ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil e fazer uma boa campanha no Brasileiro. Então ele precisa encontrar um time, porque o elenco do Flu não é ruim, mas precisa ter um padrão de jogo, principalmente na questão de propor o jogo, que tem muita dificuldade. Defensivamente, um outro jogo a gente vê a fragilidade, quando o time fica muito exposto. Mas ofensivamente, o time do Fluminense precisa apresentar mais do que vem apresentando. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal caso não seja inscrito, compartilha esse vídeo lá no grupo do Fluminense com seu amigo tricolor e nos ajude a chegar mais longe. E saudações tricolores e até a próxima.